Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar em dois princípios que são assim a base de todo o nosso sistema de recursos judiciais: a colegialidade e a taxatividade. Pode parecer complicado, mas eles são a garantia de que o jogo vai ser jogado com regras claras e previsíveis para todo mundo. Vamos lá entender isso melhor. Pensa comigo por um instante. Imagina a bagunça que seria. Um processo sem regras definidas para recorrer seria o verdadeiro caos, cada um tentando uma coisa sem nenhuma certeza. Pois é justamente para evitar essa confusão que esses dois princípios que a gente vai ver hoje existem. E o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, vamos falar sobre a segurança das decisões. Depois, a gente entra na ideia de um cardápio fixo de recursos. Na sequência, vamos ver quais são os recursos que a lei prevê e, para fechar, a gente amarra tudo para entender por que essas regras do jogo são tão importantes. Então, começando pelo nosso primeiro pilar, a colegialidade. Esse princípio responde a uma pergunta-chave. Afinal, quem é que tem o poder de julgar um recurso? A resposta para isso é o que traz muito mais força e segurança para as decisões da nossa justiça. E a beleza desse princípio está na simplicidade. Em vez de depender da cabeça de uma pessoa só, a colegialidade diz que um grupo de juízes tem que analisar o caso juntos. Pensa bem, várias cabeças pensando, debatendo. A chance de uma decisão mais robusta, mais bem pensada e, claro, mais justa é muito maior. E olha, isso não é só uma ideia no ar, não. É a regra do jogo. Como o jurista José Miguel Garcia Medina aponta, a própria estrutura dos tribunais já é pensada para isso funcionar. As turmas, as câmaras, as sessões, tudo isso são órgãos colegiados, criados exatamente para julgar em conjunto. Ah, mas você pode se perguntar, e quando o juiz decide sozinho? Sim, isso acontece. É a chamada decisão monocrática. Mas ela é a exceção à regra. E aqui está o pulo do gato. Mesmo quando ela acontece, essa decisão individual pode ser revista pelo grupo, pelo órgão colegiado. Ou seja, a palavra final ainda é do coletivo, o que mantém o sistema seguro. Certo. Então a gente já sabe quem julga. Agora vamos para o nosso segundo pilar para entender o que pode ser usado para recorrer. É aí que entra o princípio da taxatividade, que vem para organizar a casa e garantir que todo mundo saiba exatamente quais são as ferramentas disponíveis. Taxatividade, que às vezes também chamam de princípio da legalidade, quer dizer uma coisa bem simples. Se o recurso não está escrito, previsto numa lei federal, ele simplesmente não existe. Ponto. Isso cria uma lista fechada, sabe? E impede que alguém invente um recurso do nada no meio do caminho. A melhor analogia para isso é a do cardápio fechado. Imagina que você está num restaurante. Você só pode pedir os pratos que estão ali no menu, certo? No direito processual é a mesma coisa. As partes, os advogados, só podem pedir os recursos que a lei federal oferece. Simples assim. Essa citação do Nelson Luiz Pinto é perfeita. Ela deixa claro que não são as partes, nem os juízes, nem os tribunais que podem criar, mudar ou acabar com um recurso. Essa é uma tarefa exclusiva da lei federal. As regras são nacionais e valem para todos, sem exceção. Ok, então se a gente está falando tanto de uma lista, de um cardápio, que lista é essa? Vamos sair um pouco da teoria e ver na prática quais são os recursos que a principal lei do assunto, o Código de Processo Civil, coloca na mesa para a gente. E o número para a gente ter em mente aqui é este, 9. O famoso artigo 994 do Código de Processo Civil lista exatamente 9 recursos principais. Essa é a base do nosso cardápio processual. E aqui estão eles. A lista tem desde os mais famosos, que todo mundo já ouviu falar, como a apelação, até alguns bem mais específicos, tipo os embargos de divergência. Cada um desses nomes aí é uma ferramenta diferente, com uma função, um prazo e um jeito certo de usar. Mas aí vem uma pergunta importante. Essa lista do Código de Processo Civil é a única que existe? E a resposta é não exatamente. O detalhe é que a regra da taxatividade diz que o recurso precisa estar em lei federal e não necessariamente só no CPC. Por isso, outras leis podem criar recursos próprios, como é o caso do recurso inominado, lá da Lei dos Juizados Especiais. Bom, agora a gente chega na parte final, que é juntar tudo. A gente viu os dois pilares separados, mas o mais importante é entender como eles trabalham juntos e por que eles são, de fato, cruciais para a justiça e para a segurança de todo mundo. É aqui que as peças se encaixam. Pensa assim, a colegialidade garante a qualidade da decisão, porque ela é tomada por um grupo, o que a torna mais imparcial. Ao mesmo tempo, a taxatividade garante a previsibilidade do processo, porque todo mundo sabe desde o início quais são as regras e as jogadas possíveis. Uma cuida da decisão, a outra do caminho até ela. E no fim das contas, o resultado é esse.
segurança jurídica. Esses dois princípios transformam o que poderia ser um campo de incertezas em um sistema com regras claras, estáveis e, o mais importante, justas para todo mundo que participa do processo. Para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação para você pensar. Toda essa rigidez, esse cardápio fechado, essa necessidade de decisões em grupo, às vezes pode parecer meio burocrático, né? Mas a grande questão é, no balanço final, um sistema com regras tão definidas torna a justiça mais lenta ou torna ela de fato mais justa? Fica aí a reflexão.